Gosto tanto de você, tourozinho, caminhando sob o sol, bonitinho. Fala galera linda, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Eu me chamo Thiago Falcão e eu vou fazer mais uma leitura agora para o signo de Touro. Aproveita, deixa o like no vídeo, se inscreve aqui nesse canal. Ajuda a gente a crescer, que essa família está crescendo a cada dia que passa. Ativa o sino de notificações para que o YouTube te avise sempre que eu colocar um vídeo novo aqui nesse canal. E vai te avisar também quando eu fizer lives, que eu respondo gratuitamente a pergunta de todo mundo. A gente se conhece, se diverte, troca experiência e assim a gente vai juntos caminhando nessa estrada linda que se chama evolução. Agora se concentra aí, deixa eu focar aqui para o que realmente interessa. Pede para a espiritualidade expandir tua mente para que tu consigas entender da melhor forma possível as mensagens que forem passadas aqui nesta leitura. E vamos nessa, tourozinho! Gosto muito de você, tourozinho, caminhando sob o sol. Touro, muito obrigado por todas as mensagens, eu sempre agradeço. É cada mensagem de carinho que às vezes eu me emociono, de verdade. É sempre um prazer muito grande estar aqui fazendo essas leituras. Eu faço com muito carinho. E vamos nessa. Tourinho! Vamos começar aqui com uma mensagem desse oráculo, o oráculo dos arcanjos. E diz assim: clara audiência. Observe a orientação amorosa que você ouve dentro de sua mente ou de outras pessoas. Gentileza. Seja muito gentil consigo mesmo nesse momento. Cerque-se de pessoas, situações e ambientes gentis. Lembre-se de quem você é. Você é um filho de Deus poderoso, amoroso e criativo. Você é muito amado e querido. Olha aí, Touro, bora refletir, né? Aqui fala sobre clara audiência, gentileza e um poder pessoal que você carrega por ser filho do Criador, né? Então, a gente tem a capacidade de observar muito a conduta das pessoas, eu sempre comento isso com vocês. E a gente consegue extrair o que de melhor aquela pessoa tem. Então, por isso que é bom a gente sempre estar cercado de pessoas maravilhosas, pessoas gentis, e a gente prestar atenção nessas pessoas no objetivo de extrair coisas boas dela. Quando a gente não consegue fazer isso, é porque aquela pessoa está usando uma capa ali, né, de educada, e aí por dentro ela só tem coisas péssimas a oferecer. Então é muito bom a gente tomar cuidado com isso e prestar atenção na nossa intuição, ouvir a nossa intuição. E nunca esquecer que nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso, né? A gente se apega nele e tudo, quando a gente passa a entender a real situação, a gente compreende que a gente passa por todas as situações na nossa vida devido aos planos dele e que não vale a pena a gente interferir nesses planos. Tá certo? Mais cedo ou mais tarde a gente se dá mal, né? Interferir no livre-arbítrio de outras pessoas, inclusive em ir contra os planos de Deus, né? E olha só, paixão. Confie e siga a sua paixão renovada em sua vida amorosa e carreira profissional. Vamos lá entender mais uma coisinha. Então, da feita que a gente coloca na nossa mente que nós somos filhos de Deus e que Ele nos ama acima de tudo, porque nós somos
você é filho amado e querido dele. Então você consegue resgatar uma força surreal que existe dentro de você e começa a fazer a sua missão de vida valer a pena. Eu só quero o teu bem, tourozinho. Esse canal tá crescendo, tá mandando a ver aí nas visualizações. Obrigado pela galera que compartilha também o vídeo. Eu adoro vocês sabem disso, e vamos começar aqui com tarô. Gostaram do cenário novo? Ano retrasado eu ganhei muitos presentinhos da galera aqui do canal, enviaram para mim várias coisas, anjinhos, vários decks maravilhosos, pedrinhas e coisas muito legais que dá para estar fazendo uma mudança de vez em quando aqui no cenário. Os meus inscritos são maravilhosos. Olha aí, a lua, o eremita e o 8 de ouros, né? O que a gente tem aqui? O trabalho do autoconhecimento. O trabalho do autoconhecimento. Aquilo que está no oculto que a gente sempre tenta buscar, né? Coisas que estão no oculto eu poderia já estar largando aqui uma bruxaria, algo relacionado a rituais. Olha a chama dessa vela, não é brincadeira não, viu? Só que não é bem por aí, né? Não faz sentido inicialmente. Então é o seguinte, a gente aprender e ensinar. A gente aprende e tem gente que pergunta sobre a missão de vida. Então o que eu poderia falar em relação a isso? A gente está aqui para passar por diversas situações, aprender e tentar passar para outras pessoas, e enquanto a gente não aprende, a gente passa de novo pela mesma situação, e isso vai de encarnações. Por quê, gente? Porque eu até anotei aqui para mim não esquecer de falar isso aqui para vocês. Cadê? Olha só. A nossa tarefa, eu peguei isso daqui de um livro que eu estava lendo. A nossa tarefa é aprender para nos tornarmos a semelhança de Deus através do conhecimento. Tem muita gente que questiona, né? Por que Deus não pune? Deus castiga? Se Deus castiga e tudo, a minha opinião é que não. Eu acho que as pessoas elas têm uma fase em que elas aprendem com aquilo, através daquilo que elas fizeram com você, né? Não que elas vão pagar pelo que elas fizeram contigo, mas elas acabam tendo um choque de realidade para que elas possam aprender que o caminho certo não é aquele, né? E de alguma forma você teria que passar por alguma situação também para aprender determinada coisa. Coisas que estão no oculto, que enquanto você não busca conhecimento, você não consegue compreender, né? Então, a gente que busca a espiritualidade, a gente está constantemente nessa fase de aprendizado que não termina nunca, não acaba nunca. Porque enquanto a gente não se sente capaz de amar a todos e de amar também as pessoas que um dia sacanearam com a gente, que nos fizeram mal, a gente não vai conseguir chegar no último degrau dessa evolução, porque é disso que se trata, né? Tanto que Deus perdoa tantos erros que a gente comete
e nós somos perdoados por isso. Concordam ou discordam? É difícil de compreender. E a minha cabeça é dura para compreender isso. Eu sei que existe, mas assim, viver isso, viver a questão do perdão. Do perdão, sim, eu já aprendi a perdoar, mas viver a questão do amar pessoas que não foram legais comigo, eu ainda não cheguei lá. Mas eu vou chegar. Eu vou chegar, porque eu tô nessa caminhada para isso, é para aprender. Eu não tô a fim de voltar de novo na próxima para passar por tudo isso ou coisas piores. Uma pessoa que ela consegue, uma pessoa forte, não que ela vá tratar outra pessoa mal, né? Não que ela não vá se importar com o problema alheio, mas ela tem que se colocar numa posição em que ela é a protagonista da história dela. Ela é a protagonista da vida dela, né? Então, primeiramente, é ela. Isso daí não é egoísmo. Egoísmo é quando você tem o suficiente para dividir e você vê outra pessoa precisando, você vê outra pessoa passando dificuldade e você, naquele egoísmo ali, não quer compartilhar. Isso não deixa de ser um absurdo, não é verdade? Então, olha bem, o que diz aqui é que se trata de pessoas fortes, só que tem pessoas que não entendem e não enxergam essa fortaleza dentro de si. E aí que está o X da questão, porque nós temos que buscar resgatar essa nossa força, a gente tem que a todo custo correr atrás de nossos objetivos e sempre é muito difícil. Tem momentos que a gente desiste, tem momentos que a gente enjoa, tem momentos que a gente não quer mais pensar naquilo, tem momentos que a gente acha que não vai dar certo e os pensamentos negativos eles vêm. Não vai ter para onde tu correr, né? E aí é aquele momento onde você vai começar a se valorizar e você vai dizer o seguinte: não, eu preciso cortar determinadas situações da minha vida, senão não vou conseguir chegar lá. Eu preciso também descansar o meu corpo, eu preciso descansar a minha mente, porque é isso que uma pessoa que se posiciona faz. Ela sabe o momento certo de trabalhar, ela sabe o momento certo de agir e ela entende que ela precisa tirar um momento de descanso para poder recarregar as energias, para poder renovar as ideias, fortalecer a mente e continuar na batalha. E assim você consegue organizar a sua vida e você consegue, sem sombra de dúvidas, ajudar outras pessoas. Eu não sei quanto a vocês, mas eu me sinto muito bem quando eu consigo ajudar uma pessoa. Eu já ajudei gente a conseguir emprego, eu já dei emprego para algumas pessoas, já ajudei pessoas a conseguir emprego em outros lugares, já ensinei profissão para várias pessoas, e olha que eu paguei caro para aprender a minha, mas eu ensinei para algumas pessoas, né? Na época eu dava até cursos e, claro, a maioria das pessoas pagava, só que eu sentia que tinham pessoas que não tinham condições e eu me sentia muito bem fazendo isso. Era uma forma de agradecer a Deus. Eu sempre tive isso comigo, sempre. E é o momento em que a gente chega no patamar, porque, poxa, a gente consegue ajudar, né? A gente consegue compartilhar com uma pessoa sem esperar que essa pessoa ela diga até mesmo um obrigado. Se ela não disser um obrigado pelo que você fez aquilo para você, olha, não vai fazer diferença nenhuma, porque você já chegou no patamar de evolução que você está ajudando, que é um assunto entre você
e Deus, entre você e a sua espiritualidade. Você está fazendo pelo próximo para nutrir coisas boas em si. Olha aí que lindo, né? Se vocês estão concordando comigo, aí eu me sinto ainda mais orgulhoso de toda essa galera linda que assiste os meus vídeos aqui. Olha, como nem tudo são flores, como eu falo, tudo é questão de cuidado. Tudo é questão de cuidado. Existem pessoas que vocês vão ajudar, que vai tirar proveito de você, vai sentir inveja de você e vai querer te prejudicar, vai ficar com raiva porque você ajuda, mas de alguma forma aquela pessoa não consegue chegar no patamar que você chegou. E aí essa pessoa sente raiva. Isso já aconteceu comigo e também já aconteceu com várias pessoas que eu conheço, várias mesmo, tá? Então aqui é você se apegar na sua espiritualidade e buscar ter esse discernimento, né? Pedir clareza para que você consiga conduzir a sua trajetória da forma correta, para que pessoas ruins, por mais que vocês ajudem essas pragas, elas não venham a te prejudicar, porque muitas vezes a bondade é tanta que a gente vê um pobre coitado, a gente ajuda, a gente quer fazer com que aquela pessoa cresça, e aquela pessoa, a ganância dela é tanta que ela não quer crescer, ela quer ser você. Tem esse ponto negativo, né? Acontecia muito comigo, de eu ajudar na época algumas pessoas. Eu lembro que tinha um rapaz que ele era casado e eles tinham 2 filhos, era um casal de filhos. Então ele saía no intervalo dele, trabalhava, a casa dele era perto do trabalho, e ele levava o almoço, que eu fornecia o almoço da galera. Então ele levava o almoço dele e eu pagava ainda mais 3 almoços, que eram um para ele e um para cada criança, né? Ou seja, só com ele eu tinha despesa de 4 almoços. Então quando ele me via mais arrumado e tal, ele dizia: patrão, um dia eu quero chegar a ser que nem o senhor. Mas como ele tentou chegar a ser que nem a mim, ele, mesmo tendo recebido tudo direitinho, ele pediu para sair e eu, idiota, não dei como se ele tivesse pedido as contas dele, né? Eu, com pena dele, da moradia que ele tinha, e eu sei da necessidade que ele passava, eu demiti ele. E aí o que foi que ele fez? Me jogou na justiça, disse que sofria preconceito racial, que eu não dava almoço, ele trabalhava o dia todinho sem se alimentar, tentou tirar vantagem de todas as formas, mas não conseguiu ganhar esse jogo. Então é o momento que as pessoas tentam destruir aquilo que você construiu por querer um dia ser que nem você. Mas e aí, essas pessoas, elas não sabem que na calada da meia-noite você fica estudando, você fica preocupado com as contas do outro dia, elaborando várias ideias para que possa vir a melhorar o seu trabalho. Vocês estão entendendo, crianças, como é que funciona? A bondade ela tem que ter, mas a inocência a gente tem que ter o cuidado com ela. Gosto muito de você. Cara, hoje teve um cara que me seguiu no Instagram. Infelizmente eu esqueci o nome dele. Eu tava vendo uma live dele, só que ele é que nem eu. No Instagram eu posto a minha rotina de treino, de alimentação, essas coisas. E ele posta o trabalho dele, que ele trabalha com sobrancelha, cílios, essas coisas. E ele tava jogando cartas na hora, eu disse: olha só. Aí eu fiz uma pergunta para ele lá, que ele estava fazendo perguntas e respostas também. Aí ele falou assim: meu irmão, olha só, é o rapaz do YouTube, ele cantou a musiquinha, gosto tanto de você. Eu acho tão legal isso, cara. Fala muito bem, tem um pensamento bem parecido com o meu.
E eu, obviamente, fiz um convite para que ele viesse trazer um pouco do conhecimento dele em uma live aqui com a gente. O que vocês acham? Vocês aprendem com ele, eu aprendo também. Pessoas do bem sempre tem algo muito bom para nos passar, né? Ele estava comentando que a gente busca um entendimento na espiritualidade, a gente busca um direcionamento, a gente busca fazer uma terapia. Só que as pessoas que te falam que você tem que fazer isso ou você tem que fazer aquilo, tá errado, né? A gente não te dá conselho, a gente te dá um direcionamento através disso daqui que a gente vê. Só que tem várias pessoas, só que as pessoas elas têm uma forma diferente de passar essas mensagens aqui, né? A minha forma é totalmente diferente das outras pessoas que eu conheci. Então eu sempre conto quando vem uma mensagem aqui, eu não vou mandar a mensagem diretamente. Eu sempre vou discorrer um pouco sobre uma experiência que eu já ouvi, até mesmo sobre a minha experiência de vida, para que vocês consigam entender como é que funciona. Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão e dizer o que eu sinto com muito carinho pensando em você. Ei, fala a verdade, eu como cantor sou um excelente nutricionista e um excelente tarólogo, né? Campo emocional. O teu emocional recebe uma cura e é como se fosse a fênix. Vocês conhecem dessa forma, ressurgem. Sabe aquele momento em que tu tava triste, tu tava desacreditado, de uma hora para outra aquilo passa. E aí você, né? Parece que alguma coisa, uma energia nova entrou em você e tudo começou a fluir pelo lado positivo. Eu fiz ontem uma leitura particular para uma senhora. Ela já vinha uns 2 dias me ligando, chorando, estava com medo de fazer a leitura e tá, deixei ela à vontade, ela fez a leitura. Saiu coisas tão bonitas para ela, enquanto ela estava pensando que a vida dela estava uma merda, que tudo estava desandando. E vieram tantas coisas bonitas que hoje eu me permiti mandar uma única mensagem para perguntar como é que ela estava. Altas gargalhadas, poxa Tiago, acordei feliz, eu consegui limpar minha casa, fazer as tarefas básicas do dia a dia, que eu já comentei também com vocês, que quando a gente está com uma mente meio afetada, a gente não consegue. Eu fiquei muito feliz, sabe por quê? Porque o direcionamento serviu para ela, né? Eu não dei aquele direcionamento ilusório. Eu mando aqui a real, né? É isso. As energias estão propícias a isso. É positivo você fazer isso. E aí você consegue resgatar o seu poder pessoal. E é isso que eu gosto de trabalhar na mente de vocês. Para quem não sabe também, eu sou formado em terapias holísticas, integrativas, eu tenho curso de constelação sistêmica, então, modéstia à parte, eu entendo do que eu faço. E olha só, no campo emocional, vocês ressurgindo aqui, se elevando o campo vibracional de vocês, adquirindo a força novamente. Essa força eu sempre comparo com amor próprio, né? Com o fato de você se valorizar, de você se priorizar. Eu acho isso muito legal. E é quando você nutre aquela ideia ali na sua mente e você só espera ali o momento certo de agir, porque por enquanto você ainda está curtindo a sua solitude, né? A solitude, ela é o momento em que você prefere se isolar um pouco, não totalmente. Você não vai se meter numa caverna e viver como um Homo sapiens. Você simplesmente vai cortar alguns momentos de estar
em conversa, em reuniões de amigos, porque você precisa de praticar um autoconhecimento. Você precisa entender o que está faltando para que você consiga melhorar, dar a volta por cima. E ao contrário do que vocês pensam, dar a volta por cima não é pisar em ninguém. Dar a volta por cima é você melhorar, é você se sentir bem consigo mesmo, né? E ao mesmo tempo que eu sei que tem um pequeno veneno que escorre aqui no canto da nossa boca, é um impacto para uma pessoa que pensava que a gente não seria nada sem ela, ver com que a gente está tendo uma felicidade. Tem ser humano que tem esse tipo de sentimento, né? Ah, sem mim tu não vai ser porra nenhuma. Mas não é assim, né? A gente tem várias coisas para viver. O sol brilha para todo mundo. Como diz o Zeca Pagodinho, o sol brilha para todo mundo. A sombra que é para poucos, né? Ou seja, o momento de descanso onde você vai se renovar que é para poucos. E é quando você eleva as suas vibrações, os seus pensamentos, que é quando você começa a entrar no caminho da estabilidade. E essa estabilidade é uma estabilidade emocional, é uma estabilidade no teu campo mental, né? É uma limpeza áurica também que acontece, é uma limpeza, é um alinhamento espiritual, ou seja, é um fortalecimento geral e você está ali alinhado, você está equilibrado, você alcança essa estabilidade. E da feita que você está com seu eu estabilizado, você está pronto para qualquer batalha, seja ela emocional, seja ela profissional, né? No financeiro também. E isso é muito bom, porque você vai em frente acreditando ser capaz de conseguir aquilo que você quer. Olha só, eu já fui porteiro de escola, ensinava a escola debaixo do sol. Eu nunca passei necessidade na minha vida, nunca. Eu sempre tive conforto, nunca tive luxo, mas eu sempre tive conforto. A mesa da minha casa sempre foi farta, tinha muita comida, tinha tanta comida que eu parece uma rolha de poço, de tão gordo que eu era. Mas não tinha luxo nenhum. Tinha isso porque meu avô trabalhava muito, minha avó trabalhava muito, e eu sou um moleque criado com vó. E aí, moleque ainda, eu comecei a querer o meu dinheiro, né? Porque vem a cobrança. Pra que tu quer? Pra onde tu vai? Então não vou te dar, e tal, e tal, e tal. E aí eu comecei a querer a minha grana. Fui ser porteiro de escola, né? Ensinava uma escola gigantesca, porque tinha cheio de árvores, as folhas caíam, ensinava. Limpava banheiro todo cagado, todo mijado, de moleque. Limpava banheiro. Trabalhei nos Correios carregando caixa. Voltava com o pescoço sujo de tanto apoiar as caixas aqui atrás na nuca, né? Era um pescoção quando eu levantava aquelas caixas. Entreguei marmita numa bicicleta cargueira, naquele solzão quente. Era um isopor desse tamanho na frente e outro atrás. Quando eu fazia faculdade, eu levava uma bolsa de viagem desse tamanho, cheia de sanduíche natural. E para te falar a verdade, não era natural. Eu cursava nutrição, só que eu sabia que no final do dia todo mundo estava morrendo de fome, já veio do trabalho, então meu sanduíche era adubado, era queijo, era requeijão, e eu ralava uma cenoura lá para dizer que era natural. Vendia que nem água, andava com aquela sacola pendurada a faculdade todinha. Para mim, tudo isso nunca foi humilhação. Humilhação é ser vagabundo. Humilhação é você não correr atrás. E a pior das humilhações é você deixar com que uma pessoa venha te humilhar. Vários amigos meus chegavam comigo para dizer, já tinha um carrinho, estava morando numa kitnetzinha, eu ainda não tinha. Mas eu fui trabalhando, e eu nunca pensei que eu não seria porra nenhuma nessa vida. Eu sempre trabalhava pensando que um dia eu iria chegar
a ter um conforto. Eu nunca pensei em luxo. E até o que eu tenho hoje para mim, o que eu tenho hoje, para mim, Deus foi muito generoso comigo, porque eu imaginava bem menos mesmo. E eu tenho o básico, mas eu imaginava bem menos. Então, o que é estabilidade para você? Estabilidade para mim é eu viver bem com a minha família, né? Eu estar com a minha cura emocional, ter alcançado a minha cura emocional, eu estar com o meu espiritual muito bem cuidado, porque eu cuido muito disso. E eu ter trabalho suficiente, porque até hoje eu trabalho muito. Apesar de eu ser dono do meu próprio negócio, mas eu sou um verdadeiro peão, gente. Eu trabalho em feira, eu sou feirante. Então, eu garanto o conforto da minha casa, mas eu sou muito trabalhador. Isso para mim é estabilidade. Estabilidade, eu pegar sol o dia todinho, eu conseguir chegar na minha casa e conseguir ligar uma central de ar no meu quarto e dormir num quarto geladinho, ter as minhas cachorras fazendo festa quando eu chego, ter a minha mãe do meu lado. Para mim isso é estabilidade, eu não sei para vocês. Então não se deixem humilhar pelo processo. Tem pessoas que passam por esse processo daí e deixam a peteca cair. Demora. Eu vivi isso desde os meus 14 anos. Sem falar das Naturas, das Avons, dos catálogos da Hermes, tudo que eu carregava, porque qualquer extra que eu tinha, que eu poderia tirar, eu tirava. Eu pegava, sem vergonha nenhuma. Ia lá em Fortaleza, trazia roupa de lá, vendia nas academias, vendia pra caramba. Não sei se era o meu jeito de conversar, ou o fato de eu fazer amizade com a mulherada na época. E aí aquilo fluía, uma indicava para outra, eu vendia pra caramba, e assim eu ia tirando a minha grana, né? E é isso. A estabilidade, ela é o seguinte, é você obtendo as suas ideias, você resgatando as suas forças, porque às vezes não é fácil, você tirando o projeto do papel e tocando isso adiante. O não, você já tem. E aí você alcança a estabilidade. E quando tu alcança a tua estabilidade, tudo vai fluir na tua vida, vai fluir o amor. Infelizmente, ultrapassam pessoas que não são tão legais na nossa vida, a gente aprende com elas. E mais infelizmente ainda existem pessoas que querem insistir em relações que não são funcionais, né? Podendo simplesmente dar um adeus e seguir a sua vida, mas não, quer porque quer e porque quer insistir. E essa dependência emocional, ela tem um ponto aí, na minha opinião, que deve ter acontecido, né? É aquela coisa, a criança que ela é constantemente criticada, ela pode perder tanto a confiança em si mesma quanto o amor próprio, né? Como alguém que se lembra, como uma pessoa que se lembra daquele dia terrível em que foi muito humilhado. Aquilo então entra na tua cabeça, te causa traumas e você se sente incapaz por conta disso. Eu já tive episódios na minha vida de comentar para as pessoas que eu tinha planos, todo mundo dizia que eu não ia conseguir, que não era para me fazer isso, só que eu era muito teimoso, gente. Eu era teimoso que eu apanhava da minha tia. Eu levava cada pescoção que eu só faltava lamber o chão. E essa minha tia foi que chegou comigo uma vez para conversar e disse: meu filho, você quer fazer o que você quer? Então, porra, tu tem que trabalhar. Parar de estar pedindo para a mamãe, que era a mãe dela, era minha avó, que eu fui criado com vó. E aí foi quando eu tomei vergonha na cara e fui.
trabalhei muito tempo com ela também. E ela me ensinou isso. Eu achei isso muito bacana. Mas eu tive essa fase também de ter pessoas indo contra, né? Tu não vai conseguir. Tá? Me olhava dos pés à cabeça. Eu com aquela calça jeans surrada, com aquela camisa maltrapilha. Mas mesmo assim, as pessoas não entendiam o momento e olhavam. Então, eu nunca me deixei humilhar. Muito pelo contrário. Eu sempre olhava para a pessoa do mesmo jeito que ela me olhava. Se virasse a cara para mim, eu nunca mais falava. E por aí vai, né? A gente tem que ter força, gente. O nosso futuro só depende da gente. E se for para falar em coisas relacionadas à vida sentimental de vocês, eu poderia dizer aqui que sim, tá tudo positivo. Inclusive tem um 10 aqui. O 10 ele finaliza, né? Ele finaliza, mas não é uma finalização de um relacionamento. E sim é quando você já está cansado e você vai em busca, e enquanto você busca, você não encontra nada, e quando você se fortalece, você se equilibra, você alcança esse momento de finalização, que a finalização é a finalização da busca, é o momento de concretizações na sua vida. Égua da leitura foda! Gostaram? Então continue sempre aqui comigo, vocês sabem que vocês são muito importantes para mim. Um beijo no coração de todos, fique com Deus e até a próxima. Tchauzão!